Bom dia a todos. Bora tomar um café? Fala para mim aqui nos comentários de onde você está me vendo. Então, a gente vai falar sobre Segunda Reis 17. Segunda Reis 17 vai falar sobre uma fase onde o povo de Deus se misturou com estrangeiros. Sim. Assim, ao Senhor temiam e também aos seus deuses serviam, segundo os costumes das nações dentre as quais tinham sido transportados. No Novo Testamento, por que o rei do norte caiu? Por que Samaria caiu? Pontos principais em 2 Reis 17. Israel abandonou os mandamentos do Senhor. O texto diz que o povo temeu outros deuses e andou nos costumes das nações e praticou coisas contrárias à aliança com Deus. Houve culto em lugares altos. Ou seja, não era apenas uma outra forma, não era só uma feitiçaria, era uma outra forma de adorar. Era a corrupção ao culto do Senhor, ou seja, é trocar a fé. Houve feitiçaria, houve adivinhações, houve práticas ocultas. Esse ponto é uma parte para reflexão, porque eles se venderam a fazer aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. Um trecho central é em 2 Reis 17:17, onde fala: Também fizeram passar seus filhos e suas filhas pelo fogo e deram-se a adivinhações e aos algouros e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Embora a Bíblia esteja cheia de práticas sobrenaturais, e eu quero trazer vocês aqui a uma reflexão importante. A Bíblia é o lugar onde mais conta sobre feitos sobrenaturais. Por quê? Se Deus condena a feitiçaria e chega a comparar ela com o pecado do adultério, chega a comparar a feitiçaria com a inveja. Sim, se você pegar lá no Novo Testamento, você vai ver em várias partes a feitiçaria sendo comparada com a inveja, com o adultério, entre outras. Aqui ele vai falar sobre Jezabel. Então, ele compara a feitiçaria com a prostituição a outros deuses. Se Deus abomina todos esses pecados, se Deus abomina o fato de você falar mal do irmão, me diga, você entendendo agora que o povo de Deus se vendeu ao que era mal aos olhos de Deus, se vendeu a adorar outros deuses. Por que você acha que a questão de intolerância religiosa poderia ser aceita por Deus? Fica aqui uma análise para que a gente possa pensar melhor sobre esse assunto e entender. Ter discernimento para julgar se Deus aqui condena só a prática religiosa trazida pelos estrangeiros, que é aquilo que nós, como cristãos, nós, como servos de Deus, nós praticamos, entendendo, trocando Deus, trocando a nossa fé, negociando a nossa fé. Porque quando você deixa de praticar aquilo que os seus pais acreditavam e passa a praticar aquilo que os estrangeiros acreditam, você está dizendo que a sua fé é menos, que a sua fé é menos relevante do que a dele, porque a dele tem mais resultado. Mas se você serve ao Deus vivo, por que a sua fé teria menos resultado do que a dele? Então, nós vamos aqui pensar. Deus condenou toda a prática religiosa por conhecer o ser humano, por conhecer o coração dos seus servos e saber que ele não tem capacidade intelectual para buscar discernimento por si só, depois que Jesus veio e entregou a vida para que nós pudéssemos ter intimidade direta com Deus. Aí vem uma pergunta:
Você tem praticado a sua fé direta com Deus? Ou você se baseia por aquilo que as pessoas falam? Você tem se voltado para aquilo que alguém te ensinou sobre a palavra de Deus ou você tem praticado? Então, nós podemos ver que todas as vezes que a gente identificar um ato mágico como o que é errado, nós vamos ver qual é a intenção por trás. Qual é o coração daquela pessoa em relação àquilo. Então, antes de nós praticarmos qualquer tipo de intolerância religiosa, porque dizer que alguém pratica um ato que não seja de Deus, você consegue saber ler o coração da pessoa e saber a quem ela tem entregado a fé dela, a quem ela tem dedicado aquela prática que ela tem feito, se as orações dela não são direcionadas ou tidas como base para Deus, porque a prática de falar mal, de julgar, não com a mesma severidade com que julga, será também julgado. Então nós identificamos que o fato do julgamento já é uma prática abominada por Deus e nós inúmeras vezes queremos apontar o erro do outro, queremos zombar, sendo que a zombaria também é um ato abominado por Deus, é um ato reprovado por Deus. E você? O que você tem feito? Muitas pessoas na atualidade têm abandonado a fé, abandonado a presença de Deus, a igreja. Na verdade, não a presença de Deus. Elas têm abandonado, sim, o culto religioso dentro da igreja, justamente pelo fato de serem julgadas.